Alô, torcida tricolor, tudo bem com vocês? Eu sou o Thiago Ferreira, porque eu tô assim? Eu tô na comemoração, meu Deus. Estou aqui, ó, pedindo ao pai. Alô, Ancelotti, contrate ele. Fábio, já reparou que o Fábio faz isso direto? Ó, Fábio é sensacional. Tá rolando um Fábio na Copa e eu vou te falar, tá? Nós somos hashtag Fábio na Copa. Só pra você ter uma ideia do que a gente tá falando, eu comentei ontem, na hora do jogo, na defesa que ele fez, eu falei, pelo bem da história do futebol, o Fábio teria que ir pra Copa. Cara, assim, por que eu falo isso? Porque o Fábio, ele é um jogador histórico. Eu acho que eu já comentei isso aí no próprio pós-jogo, né? A gente comentou sobre isso, mas é verdade. É um cara absurdo, qualificado, um craque do gol. Gente, Fábio não foi um jogador e não é um jogador normal. Ele é um cara muito acima do nível, né? Então, assim, a justiça tem que ser feita. E talvez essa seja, eu acho que é, a última chance dessa reparação histórica futebolística. Tu não acha? Eu acho. Eu, por mim, levaria o Fábio ali, nem que seja para terceiro goleiro, mas levaria só para falar, foi para uma Copa do Mundo, jogador de Copa do Mundo. Eu acho que ele merece isso daí. Mas comente aí. Nesse vídeo aqui nós vamos trazer muita coisa e também uma fofoquinha aí. Fofoquinha, pô. Que isso, cara? Tu gosta de fofoca, pô? Não é fofoca, não. É informação. Mas, ó, antes disso, você sabia que você, torcedor do Fluminense, tem o melhor meio-campista do futebol brasileiro? Bom, galera, não sou eu que estou falando, são os números. SofaScore trouxe pra gente que Lúcio Acosta, ele é o líder em passes certos no último terço do Brasileirão 2026. Palmas aí pra Lúcio Acosta, gente, pelo amor de Deus. Bom, pra quem não sabe, no futebol, tá? O terço final é o terço mais difícil para você acertar passes. Você sabe disso, né? Então, no terço mais difícil, que é claro, onde ele joga também, a gente tem o Lúcio Acosta se destacando. Olha aí, foram 5 jogos, 3 gols os números dele, uma assistência, 81 minutos para participar de gols, 2 grandes chances criadas, 12 passes decisivos, 81 passes certos no último terço, né? Então, esse é o número, né, que a gente quer. 7 dos 10 dribles certos, uma nota ali de 7,54, o nosso querido Lúcio Acosta. É um alienígena, né? É impressionante como joga bola. Que contratação Fluminense, hein? Que contratação sensacional, pelo amor de Deus. Joga muita bola. Agora, uma coisa que a gente quer trocar uma ideia com vocês, eu vou falar sobre Castilho muito nesse vídeo aqui, né? Eu vi algumas opiniões de pessoas até que eu gosto, páginas ali no Twitter, Instagram, né? Uma galera ali massacrando o nosso querido Castilho, tá? Então a gente vai trazer os lances do Castilho aqui, mas antes, aquele momento aquele momento fofoca, mentira, não existe momento fofoca aqui na hora do culto, tá? Mas o momento comentário, hoje teve uma confusão, tá? Entre Felipe Melo e pedreiros em condomínio da Barra da Tijuca. Tiago, o que isso tem a ver com o Fluminense? Nada, mas o Fluminense foi citado nessa situação aqui, diretor. Porque se foi, tem que ter citado. Pra eu trazer aqui, mas dá uma olhada, ó. Felipe Melo é acusado de invadir obra. Só assim, alô criançada, pô, sei que vocês gostam do Hora do Flu. Desculpa o tio, vai ter um palavrãozinho aqui, tá? Desculpa o tio, tá? Mas não vê essa parte não. Pula pro final, pula pra gente falando do Castilho que não vai ter palavrão não. Pode pular. Vou dar 2 segundos pra você pular, hein? Isso, mas se tu estiver sozinho, vem comigo. Olha o que rolou com o nosso ex-capitão. Peraí, rapidinho. Ele, primeiro, dá pra ver o Felipe Melo muito nervoso. E depois eu vou dar o meu disclaimer aqui, né? Sei que tem muita gente, de certa forma, falando mal do Felipe Melo, mas eu quero deixar a minha opinião aqui, só pra você ter uma ideia, tá? Eu tô só ajeitando o áudio aqui pra vocês, dá uma olhada. Vou voltar aqui, vai ser diferente, hein? Porra, derrubou aqui, cara. Derrubei essa porra aí. Desculpa. Eu derrubei essa negócio aí. Que é isso? Vocês estão cometendo crime. Mas por que você tá fazendo isso, cara? Vocês estão cometendo crime. Era som do barulho é crime. Cara, era só pra poder você de chamada. É crime que vocês estão fazendo. Mas pra se tu derrubar, deixa daqui, ó. Olha o tanto de gente aqui, ó, de prova, ó. Vocês estão cometendo crime. Olha o tanto de prova. Crime, vocês estão... Então, gente, esse vídeo aqui foi o Metrópole, né?
E a Oliveira, a Fábio Oliveira, né, que trouxe dizendo que o Felipe Melo foi ali e por causa disso o Felipe Melo está sendo achincalhado de tudo que é jeito. A grande verdade é que esperam que o Felipe Melo sempre faça alguma coisa para todo mundo ir no Felipe Melo, ó. Parece que virou moda, né, criticar o Felipe Melo, brigar com o Felipe Melo, mas a gente não sabe o que está acontecendo. Então, assim, eu poderia, trouxe só esse vídeo, olha que absurdo que o Felipe Melo está fazendo, mas não, eu fui atrás do próprio Felipe Melo para explicar essa situação. Olha aqui, o Metrópole traz o lado do Felipe Melo, o porquê daquilo ali, né, pra gente entender o contexto. Ele não é mais jogador do Fluminense, eu nem precisaria estar fazendo esse vídeo, mas é um cara que eu particularmente acho que às vezes, em certos pontos, em certos casos, é muito injustiçado, né? Mas olha só, segundo o Felipe Melo, ele vai explicar o seguinte aqui pro Metrópole. Quando tudo começou, Felipe ainda jogava pelo Fluminense. E entre os dias de jogos e campeonatos, mal conseguia descansar na sua própria casa, mesmo diante de inúmeras reclamações feitas à administração do condomínio. Nenhuma medida foi tomada para suprimir os danos que a emissão de ruídos vinha causando, tá? O que acontece aqui? Vai falar que a nota do Felipe, que a família vem enfrentando há quase 2 anos problemas causados por uma obra irregular no andar de baixo da sua unidade. 2 anos. Aqui vai falar onde ele mora, né? Foi mal aí, Felipe Melo, agora tá na matéria, então o povo sabe onde tu mora, filho. Desculpa. Mas assim, então teve isso. É um problema que abaixo, né, da onde mora o Felipe Melo, vários ruídos de obra muito alto, né, além do permitido. E isso já acontece, meus senhoras e senhores, há 2 anos. O cara ainda jogava no Fluminense. Agora eu entendi por que ser do Fluminense. É isso mesmo. Então, na época que ele jogava no Fluminense, ele já estava sofrendo com esse barulho. Hoje, talvez da onde você está, né, talvez você não tenha acesso a isso. Ou tem também, sabe exatamente o que o Felipe Melo tá passando na veia. Mas, meu amigo, tu quer conhecer o teu lado obscuro? É algum vizinho fazendo barulhos, né, importunos, barulhos. É igual aqui, eu moro em comunidade, tá? Eu moro em uma comunidade aqui em Teresópolis, né? Nessa comunidade, quando dá final de semana, aqui vira um inferno. Me desculpe usar essa palavra, mas vira um inferno, porque é barulho o tempo inteiro, é som alto, é caixa de som que estremece a porta da minha casa, pra você ter ideia. Então, assim, uma coisa é a gente tentar se colocar no gato Felipe Melo também. Tu imagina 2 anos sofrendo com barulhos a ponto de não conseguir descansar, de não conseguir ter uma vida saudável com a sua família. Gente, vocês não estão entendendo o poder do ruído, o que isso causa na mente da pessoa. Eu vou te falar, eu acho que se eu ficar num lugar onde tem muito ruído, muito bateção, obra o tempo todo, o dia inteiro, 2 anos, eu não estaria nem de pé. Eu já teria surtado há muito tempo. Então, assim, eu tô aqui defendendo o Felipe Melo, porque, cara, não é fácil aguentar isso, não. Ainda mais, segundo ele, que eles estariam cometendo crime ali, né? Porque a gente tá falando da questão do ruído além do permitido, né? Então, assim, é isso. Felipe Melo agora, eu acredito que isso vai dar processo, eu acho que vai por esses lados aí, né? Segundo a matéria, ainda vai dizer que, diante da suposta inércia do condomínio, o proprietário da unidade 302, Felipe, procurou medidas judiciais. Em agosto de 2025, declarou que foi ingressada uma ação para paralisação da obra até que fossem adotadas as medidas de isolamento acústico exigidas para a legislação. Naquele mês, pô, tu imagina eu na comunidade sofrendo com som alto. Tu imagina o Felipe Melo morando em lugar de luxo, sofrendo com esse problema. Rapaz, pelo amor de Deus, que loucura, né? A legislação, né? Naquele mês, o juiz da Câmara de Parará, acho que tem tudo, né? Determinou a interrupção imediata da obra. Entretanto, a nota ressalta que o proprietário da unidade continuou com os trabalhos, desrespeitando... Agora eu vou até parar de falar aqui. Eu lá sei quem é o dono dessa obra aí. Se o cara não respeita o juiz, tu imagina você tá vendo aqui o canal Hora do Flu dizendo que um tal de Thiago tá ali, pô, dando razão pro Felipe Melo, porque a gente perde a cabeça mesmo. Eu tô aqui, ó, vamos passar pro outro assunto aqui, porque se o cara que não respeita é juiz, vai me mandar ceifador, tô fora. Então é isso, Felipe Melo, cada um com a sua, mas
Eu te entendo, meu amigo. Eu sei que a galera já tá te prejudicando demais aí, mas, pô, pelo amor de Deus. É complicado. É complicado. Eu entendo ele. Agora, vamos falar de um assunto que é o assunto desse vídeo aqui, o assunto principal. E o Castilho, hein? Poxa, gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu acho que a gente ainda não aprendeu, né? Não aprendeu. Hoje, o melhor centroavante do Brasil se chama Carlos de Vinícius, tá? E por que eu tô fazendo uma linkagem ao Carlos de Vinícius e ao Castilho? Porque eles são parecidos? Não. É porque, às vezes, as pessoas, elas estão precoces demais em querer dar informação, opinião. Eu sou a favor que todo mundo tenha o direito de ligar a câmera, gravar um vídeo, cria seu canal, meu amigo. Fale daquilo que você, do que você gosta, fale daquilo que eu tenho certeza que as pessoas vão querer consumir agora. Quando você se dispõe a dar opiniões a público, a ponto de denegrir um ativo do Fluminense que, pelo amor de Deus, só jogou 20 minutos, como já taxar o cara como se o cara fosse um bagre horrível, gente, isso é absurdo. Isso é absurdo. Você não pode, ou você não tem nem como, tratar o Castilho como um bagre por causa de 20 minutos de um cara que acabou de chegar, recém chegou, mal treinou com o elenco, mal treinou com a galera, ainda tá se adaptando. E não tô falando daquele a adaptação que leva anos, não. Tô falando, ele ainda está se adaptando como ser humano qualquer um, em qualquer lugar. Cidade nova, companheiros novos, clube novo, nova rotina. A rotina do cara mudou toda, né? Então, assim, tem que ter muito cuidado. Então, o nosso querido Laranja trouxe os momentos, né, do Castilho e ele falou, os primeiros minutos de Castilho com o Fluminense, já tem gente rotulando como um bagre irremediável por conta de 20 minutos. Fizeram isso com o Lúcio. Galera, fizeram isso com o Lúcio. Chamavam, desculpa o palavreado, mas chamavam Lúcio porque o Lúcio acho que o Laranja fala aqui, né, contra o América de Cali, né, o Lúcio errou algumas coisas e o pessoal, já vi que você não joga nada, esse aí é o Lúcio a bosta, era isso que falavam do Lúcio Acosta. Aí agora o Lúcio, eu mostrei pra você lá no começo do vídeo, é um dos principais meias do Brasil, não é do Fluminense não, do país. Pô, vamos ter cuidado. Vamos dar uma olhada aqui nos lances do Castilho. Então a gente tem aqui, né, Castilho com a bola, dominou. Aí aqui ele já já fez uma tabelinha ali. Essa aqui foi o lance que eu acho que ele tentou, né, alguma coisa. Ele corre bastante para pegar aquele lance ali. Então tu vê que ele fazendo pivô. Aí tem outro lance. Aí ele erra o passe pro Otávio, né? Aí também o cabeceio. Mas assim, tu vê que é nada demais. Tu vê que são jogadas. Olha isso, ia ser uma assistência do Castilho se a zaga do Remo não tira, né? Ali mostrou o jogo de corpo. Então assim, foi pouquíssimos. É o que tu viu aí. Dá nem pra ver direito. E você já quer falar que o Castilho não vale nada? Que o Castilho já é um bagre, a pior contratação? Pelo amor de Deus, gente. Já eu disse, todo mundo pode ligar a câmera, tem liberdade da expressão, graças a Deus, né? Mas, cara, tenha responsabilidade no que você fala, no que você digita. E a maioria dessas pessoas estão escondidas em perfis fakes, que só estão ali para atacar ódio, só estão ali para poder denegrir a imagem das pessoas, denegrir o trabalho das pessoas e atrapalhar, pô. Porque isso atrapalha. Ou tu acha que isso não chega lá no Castilho? Esse vídeo aqui que eu tô falando, que é uma injustiça que estão acontecendo com ele, que estão fazendo com ele, não vai chegar no Castilho. Ninguém vai falar sobre isso aqui, porque isso aqui não dá like, isso aqui não dá engajamento. O que dá engajamento e like é você falar absurdos. Você já pegar a maior contratação da história do Fluminense e por causa de 20 minutos já catalogar que não vale nada. Pô, pelo amor de Deus, nós temos que aprender a ser coerentes, pacientes e tranquilos. As pessoas não têm responsabilidade no que fala. E isso prejudica. Olha só, isso prejudica. Então você que se diz torcedor do Fluminense, você está prejudicando o seu Fluminense, o seu jogador, o seu centroavante, por causa de 20 minutos. Pra quê? Pra aparecer. Pra aparecer quem? Um perfil que não tem foto? Então, assim, eu não entendo. Eu de verdade não entendo, mas está aqui a injustiça que estão fazendo com o Castilho. Mas, Castilho, isso eu estou falando de uma parte fragmentada da torcida do Fluminense. É a famosa minoria barulhenta. Porque a grande parte de torcedores inteligentes
que conseguem ver além, né, do que tá ali na sua frente, vão ter calma, vão analisar, vão esperar, vão apoiar, vão abraçar. Porque a torcida do Fluminense não é, toda a torcida do Fluminense não é como uma minoria barulhenta, mas sim de pessoas coerentes. Pô, então assim, pro Castilho, fica tranquilo, meu filho, relaxa. Vamos, um jogo de cada vez e vamos pra cima que vai dar certo. Galera, se inscreve no canal, deixa aquele like, passaram uns produtinhos aí pra você. Bora aí, gente, bora aí, rapaz. Tira o escorpião do bolso, compra o produtinho, todo mundo ganha. Tu compra o que tu quer. Eu ganho uma mini, é bem mini, é muito mini, mas ajuda. De minimão, meu filho. Então vai lá, por favor, compre esses produtos que estão passando aí. Já falei, tu pode, eu acho que tu pode fazer isso, né? Cliquei aqui na tábua de churrasco. Mas eu não quero tábua não, quero outra coisa. Se você continuar por aquele link, o canal é abençoado, tá? Eu acredito que isso tá rolando, porque esses dias compraram o quê? Eu vou entregar não, gente. Mas assim, compraram... Acho que foi sola de sapato. Tem gente que nem bota sola de sapato lá, então a galera tá ajudando a gente. Muito obrigado, Soluções Psicológicas, fiquem todos bem. Um beijo no seu coração. Valeu, pessoal. Tamo junto.